Levino, o peixe contador de histórias, de Julia Donaldson e Axel Scheffler, editora Fundamento. Era uma vez um peixinho chamado Levino. Tinha escamas cinzentas e era muito pequenino. E Levino tinha uma grande imaginação. Soltava bolhas e contava histórias de montão. Desculpe meu atraso, estava cavalgando pelo mar. Desculpe o meu atraso, estava passeando no ar. Desculpe o meu atraso, estava mergulhando com um golfinho. A cada dia, uma nova história inventava o pequenino. Às 9h na segunda, a senhora Arraia fez a chamada. Pequeno peixe de São Pedro? Presente, professora amada. Peixe coelho? Aqui, professora. Vermelhinho? Cheguei, professora. Levino? Levino? Sua demora é comprometedora. Desculpe, estava vendo um navio que afundou. Nadei até o baú do tesouro e a tampa se fechou. Bati e me mexi até que uma sereia me soltou. Oh, não, ela não ajudou. Ajudou sim, o peixinho afirmou. É apenas uma história, disseram o peixe-coelho e o vermelhinho. Uma história boba, disseram o peixe-dragão e o linguadinho. Eu gostei dessa história, disse o São Pedrinho, com um gracejo. E a contou para a avó, que a contou para um caranguejo. Às 9h na terça, a senhora Arraia fez a chamada. Pequeno peixe de São Pedro? Sim, professora amada. Peixe-aranha? Aqui, professora, ele respondeu cheio de manha. Peixe-sol? Cheguei, professora. Levino? Levino? Sua demora é comprometedora. Desculpe, saí cedo, mas fui capturado por uma lula maldosa. Lutei até que fui salvo por uma tartaruga corajosa. Oh, não, ela não ajudou. Ajudou sim, o peixinho assegurou. É apenas uma história, disseram o peixe-aranha e o peixe-sol. Uma história boba, disseram o cometa azul e o escalo prateado. Eu adorei essa história, disse o São Pedrinho, e a contou para a avó, que a contou para o linguado, que a contou para a estrela do mar, que a contou para a foca, que a contou para a lagosta, que contou para a enguia e virou uma fofoca. Às 9h na quarta, Levino estava passeando e com mais uma história sonhando, a mais exagerada de todas. Preocupado em imaginar, não viu o barco se aproximar, não ouviu os pescadores e não tentou escapar da rede. Enquanto isso, na escola, a senhora Arraia fazia a chamada. Pequeno peixe de São Pedro? Sim, professora amada. Peixe-leopardo? Aqui, professora. Peixe-folha? Aqui, professora. Levino? Levino? Sua demora é comprometedora. 10h, 11h, nada do Levino. Meio-dia, hora do almoço. Onde estaria o pequenino? Ao longe, os pescadores viram que conseguiram pescar. Este é pequeno, vamos jogá-lo ao mar. Levino ficou perdido a olhar uma luz estranha que não parava de piscar.
e peixes estranhos a voar. Ele nadou sem parar, fugiu de monstros sem cessar. Pensou em desistir, mas então ouviu uma história que o fez voltar a sorrir. Levino cavalgou no mar sem fim e conheceu uma sereia enfim. Levino conheceu uma tartaruga corajosa que o salvou de uma lula maldosa. Levino encontrou um navio afundado e um baú de tesouro dourado. Oh, não! Ele não encontrou. Ah, encontrou! Ele me confirmou. E Levino virou-se para espiar e com um cardume de anchovas se deparar. Com licença, onde ouviram essa história? Ouvimos do camarão, que tem uma ótima memória. E o levaram até o camarão, que contou para o pequenino que a baleia nadava por ali, contando a história do Levino. Ouvi do arenque, ouvi da enguia, ouvi da lagosta, ouvi da foca outro dia, ouvi da estrela do mar, ouvi do linguado. O linguado curioso quis perguntar: espere um minuto, não nos conhecemos de algum lugar? Sou Levino, disse o pequenino, estou seguindo minha historinha. O linguado respondeu: eu a ouvi da vovozinha. 1 hora, 2 horas, nada do Levino. Quase hora de ir embora. Onde ele poderia estar? Os peixes acabavam de desenhar. E Levino apareceu bem na hora de explicar. Desculpe, por uma rede fui apanhado. Consegui fugir e nadei assustado. Mas minhas histórias segui e agora estou aqui. Oh, não seguiu. Ah, sim, segui sim. É mais uma história desse peixe abobado, disseram o peixe folha e o peixe leopardo. Mais uma invenção desse maluquinho, disseram o peixe manteiga e o azulzinho. Não é apenas uma história, disse o São Pedrinho. E ele a contou para uma amiga escritora, que a transformou em uma história arrasadora.